lendo e ouvindo a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com o pastor Reginaldo Silva. Você vai estar preparado para a virada de 2022 e com a perspectiva para dias melhores que virão. Cada minuto que passamos sem Deus, ficamos cegos para a vida. Os minutos estão passando rápido, as horas voam, os dias apressado, para dar entrada para o próximo mês. E menos se espera, estamos de frente do próximo ano. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Deus está chamando você agora. A vida sem Deus é só tristeza, medo e escuridão. Vem comigo, vencer o inimigo. Quando o céu abrir, nessa hora eu quero entregar as minhas ovelhas que aqui na terra preparei para o Senhor. Vem comigo, ter seu momento com Deus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. Tem a bênção de Deus para encher teu lar e tua vida de paz, saúde, graça e vitória. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia sempre de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito. Porque sua vitória está chegando. E vai chegar. Tenha fé. Com fé e confiança em Deus, você vai vencer os obstáculos do dia. E terminar este dia com força, garra, coragem, paz, saúde e sucesso. E no dia seguinte não poderá ser igual. Vai ser melhor. Vem comigo, ler e ouvir. Ezequiel 45, 46, 47 a 48. Ezequiel 45, 1. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra, o seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. 2. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento, e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. 3. E desta porção, medirás 25.000 côvados de comprimento, e a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. 4. Esta será a porção santa da terra, ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para suas casas, e de lugar santo para o santuário. 5. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 5.000 canas de comprimento, para 20 câmaras. 6. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. 7. O príncipe, porém, terá a sua parte deste do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento, corresponderá uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. 8. E esta terra será sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. 9. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. 10. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. 11. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será sua medida. 12. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. 13. Esta será a oferta que haveis de oferecer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo, também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. 14. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. 15. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos,
e para o holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. 16. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta, para o príncipe em Israel. 17. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos, e as libações, nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. 18. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. 19. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. 20. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram, e pelos simples, assim expiareis a casa. 21. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. 22. E no mesmo dia o príncipe preparará por si por todo o povo da terra, um bezerro como oferta pelo pecado. 23. E durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado um bode cada dia. 24. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa, para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. 25. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como oferta de alimentos, e como o azeite. Ezequiel 46. 1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. 2. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto, e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. 3. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. 4. E o holocausto, que o príncipe oferecerá ao Senhor, será, no dia de sábado, 6 cordeiros, sem mancha e um carneiro sem mancha. 5. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro, e para o cordeiro, a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. 6. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. 7. E preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e um hin de azeite para um efa. 8. E, quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. 9. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte, não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. 10. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem e, saindo eles, sairão todos. 11. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimentos será um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para um efa. 12. E, quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver o feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois dele sair. 13. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. 14. E, juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a 6ª parte de um efa, e de azeite a 1/3 parte de um hin, para misturar com a flor de farinha.
por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. 15. Assim prepararão o cordeiro, e a oferta de alimentos, e o azeite, todas as manhãs, em holocausto contínuo. 16. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. 17. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos herdarão. 18. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, por opressão, defraudando-os da sua possessão, da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. 19. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do ocidente. 20. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao altar exterior para santificarem o povo. 21. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. 22. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida. 23. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. 24. E me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel 47. 1. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. 5. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio, pelo qual não se podia passar. 6. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. 7. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. 8. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. 9. Será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrar em estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. 10. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Eglaim haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. 12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairás de folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá em novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. 13. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. 14. E vós herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais, assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. 15. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon,
até a entrada de Zedade. 16. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azeraticom, que está junto ao termo de Aurã. 17. E o termo será desde o mar até Azarenon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Amate. Este será o lado do norte. 18. E o lado do oriente, entre Aurã, Damasco, e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. 19. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande. Este será o lado do sul. 20. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. 21. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. 22. Será, porém, que a sorteareis para vossa herança, e para dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. 23. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel 48. 1. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate, até Azarenon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. 2. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. 3. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. 4. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. 5. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. 6. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. 7. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. 8. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura, e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. 9. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas, e da largura de 10.000. 10. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. 11. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. 12. E eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. 13. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000, todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. 14. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. 15. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. 16. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. 17. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. 18. E, quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente, e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. 19. E os que servem à cidade, servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. 20.
Toda oferta será de 25.000 canas com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. 21. E o que restou será, para o príncipe, deste do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000, até o termo do Ocidente, correspondentes porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. 22. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. 23. E, quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. 24. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. 25. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. 26. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. 27. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. 28. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até o mar grande. 29. Esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. 30. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas por medida. 31. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. 32. E do lado oriental 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. 33. E do lado sul 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. 34. Do lado ocidental 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.